pessoal. Meu nome é Leonardo Loyola Coelho, sou professor de urbanismo e paisagismo, dos cursos de graduação do Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo e da Escola da Cidade, e de pós-graduação no SENAC e em um MBA da UFSCar. Também sou pesquisador do grupo Quadro da Paisagem no Brasil. Meu trabalho, vou compartilhar aqui com vocês, ele é resultado de um recorte da minha pesquisa de pós-doutorado, entregue em 2019, supervisionada pelo professor Eugênio Queiroga, na FAUSP, e contou com o apoio da arquiteta Ana Clélia Mello, a quem eu orientei o trabalho de iniciação científica na Belas Artes. Ambos são coautores desse trabalho. No meu pós-doutorado, eu investiguei os processos de expansão urbana por meio de padrões morfológicos dispersos e fragmentados em áreas periurbanas no ano de 2019, em arranjos metropolitanos das 5 macro-regiões brasileiras. E nesse trabalho aqui eu mostrarei os resultados das minhas investigações na região norte do Brasil, mais especificamente na região de metropolitana de Manaus, que foi constituída em 2007. Como procedimentos metodológicos, eu usei como definição de áreas urbanizadas os conceitos trazidos em pesquisas da Embrapa e do IBGE, ambas de 2017. Como recorte temporal, eu abrangi os 10 anos anteriores ao meu trabalho, e como critérios de análise, eu adotei a caracterização de 4 parâmetros distintos: o suporte biofísico, a contextualização socioeconômica, a morfologia urbana e as legislações existentes nas diferentes esferas. Como recorte específico, aqui eu analisarei o município de Iranduba, que é o menor em extensão territorial dentre aqueles que compõem essa região metropolitana, com uma área de cerca de 2.200 quilômetros quadrados e o terceiro maior em população, com aproximadamente 61 mil habitantes. Esse recorte ele foi escolhido em virtude do papel significativo que a obra da Ponte sobre o Rio Negro exerceu sobre o município estudado desde sua inauguração no ano de 2011. A partir de então, se observa uma expressiva ocupação do território, sobretudo para novas áreas de moradia, impulsionadas pela redução do tempo de travessia do rio, que antes ela era feita exclusivamente por embarcações, e com o uso do carro, reduziu o tempo de deslocamento para 15 minutos de Iranduba para o centro de Manaus, comparativamente a cerca de 1 hora que poderia demorar o deslocamento de Manaus, de certas áreas em direção ao seu centro. Essas novas urbanizações, elas têm causado impactos socioambientais relevantes no município, os quais eu busquei correlacionar na pesquisa com os padrões morfológicos de ocupação da área entre os anos de 2009 e 2019. Com relação ao suporte biofísico, o recorte ele se caracteriza pela situação única de Iranduba, com o município banhado tanto pelo Rio Negro ao norte, quanto pelo Rio Solimões ao sul. A geomorfologia da área possui 2 unidades geoambientais distintas: o Planalto de Secado dos Rios Negros e o Atamã, com a formação de terra de chão, com terra firme. A gente pode observar aqui trechos dela, na qual se tem densas formações florestais, igarapés, lagoas e furos. E na parte mais a sudeste, a gente tem a planície amazônica, que está sujeita aí ao regime de cheia dos principais rios amazônicos. Com relação à morfologia, a gente pode observar que ela se deu por 2 diferentes tipos de expansão: a extensão, que são contíguas às áreas urbanizadas existentes, e os saltos, que têm descontinuidades. Somadas, essas áreas foram responsáveis por triplicar as áreas urbanizadas do município no intervalo de 10 anos, nesse tempo, né, abordado aqui na pesquisa. Essas novas áreas urbanizadas, elas correspondem, em sua maioria, a locais com cobertura arbórea densa e contínua ou a campos antropizados. Com relação aos padrões morfológicos que compõem essas urbanizações, foram identificados 4 tipos principais: os loteamentos urbanos, que podem ser abertos, tais como núcleos de urbanização principal consolidado do município, áreas urbanizadas mais precárias, esparsas em diversas partes do território, e um grande conjunto do Minha Casa Minha Vida, que está isolado de qualquer outra área do município. Encontramos novos loteamentos, feitos em sua maioria por grandes empresas de outras regiões do país, e esses, por sua vez, apresentam-se frequentemente com fechamentos que fazem barreiras significativas que contribuem para fragmentar a ocupação do município. Além disso, eles se baseiam na retirada de áreas de matas e igarapés muito relevantes para a região.
A gente ainda encontra uma ocorrência pontual aqui de verticalização nesse conjunto privado de 4 pavimentos, às margens da principal rodovia local, que é a M070, e estruturas de grande porte associadas à indústria e logística, sobretudo no núcleo urbanizado de Cacau-Pireira, próximo às margens do Rio Solimões. Com relação à legislação, observa-se que, embora a totalidade do território esteja abrangida por zoneamentos ambientais, o único mapa relacionado ao zoneamento municipal que existe evidencia que praticamente toda a porção leste do município é passível de ocupação urbana sem grandes restrições. Sendo assim, se observou um papel pouco relevante da legislação urbanística e ambiental no sentido de mediar esses conflitos observados. Pelo contrário, se observou frequentemente que os textos são pouco claros ou inexistentes. Como resultado desses processos de ocupação, a gente observa aí diversos impactos, né? Essa reduzida existência de espaços para recreação e convívio acabam por gerar o uso de estradas locais para atividades como caminhada pela população, colocando-a frequentemente em situações de risco. E essa ocupação de áreas ambientalmente frágeis pelos novos empreendimentos é frequente e sistemática, e isso pode ser evidenciado pelo uso da proximidade dos igarapés como estratégia para a venda desses empreendimentos. A criação desses núcleos urbanizados dispersos ao longo das estradas principais e vicinais gera também problemas diversos, como essa dependência, né, do automóvel para deslocamentos, como a gente vê nesse Minha Casa Minha Vida, e as descaracterizações e alterações do relevo em função da implantação dessas novas estradas. Além disso, a gente tem uma incapacidade do poder público em atender os serviços básicos, tais como a coleta de resíduos. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação, coloco-me à disposição, esse é meu contato aqui, e fico à disposição para próximas oportunidades. Obrigado.